uma condição simplesmente vinculada a um consumo excessivo de calorias em detrimento de um gasto energético insuficiente. Isso sim é a consequência da obesidade. A obesidade é uma disfunção hormonal que faz com que o organismo não consiga gerenciar de forma adequada os depósitos de gordura. O principal hormônio envolvido na obesidade é a insulina. A insulina é liberada pelas células beta do pâncreas em resposta ao consumo de alimentos. A função dela é colocar a glicose para o interior da célula, para que essa glicose possa ser utilizada como um combustível. Essa glicose é reservada na forma de glicogênio dentro das células, principalmente nas células hepáticas, ou seja, do fígado, e musculares. Quando esse glicogênio chega dentro de um determinado limite, essa glicose começa a ser transformada em gordura através de um processo chamado lipogênese. Essa gordura ela pode se depositar no tecido subcutâneo, ou seja, embaixo da pele, ou ela pode se depositar intraperitonealmente, ou seja, dentro do abdômen, ao redor das alças intestinais, pâncreas e interior do fígado. Ou seja, enquanto nós continuarmos tratando a obesidade como uma questão de desequilíbrio energético e não como uma disfunção hormonal, algumas coisas irão acontecer. A primeira delas é que você não vai conseguir o resultado adequado para o seu tratamento, ou seja, o paciente ele vai perder peso, ou ele vai perder peso de forma inadequada, ou ele vai perder o peso e ele com certeza ele vai recuperar esse peso e muitas vezes ganhar até mais peso depois. E o segundo ponto é que enquanto isso continuar acontecendo, nós vamos considerar as pessoas que têm obesidade como pessoas que comem em excesso e não gastam caloria. E muitas vezes isso não é a verdade. Quantas pessoas que nós sabemos que não têm uma ingesta calórica tão elevada e fazem atividade física e continuam obesos? É um grupo muito grande. É óbvio que a pessoa que ela está enredada na obesidade, muitas vezes ela tem uma alimentação inadequada e ela acaba não fazendo atividade física de forma correta. Mas em muitos casos a gente consegue corrigir isso aí e o paciente ele continua obeso. Portanto, o tratamento da obesidade tem que ser direcionado para essa disfunção hormonal, ou seja, a disfunção da secreção de insulina. Tá? Isso não é feito simplesmente contando calorias. Existe um termo chamado ponto de equilíbrio do peso. Esse ponto de equilíbrio do peso ele é ditado pelo hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro. Ou seja, pessoas obesas têm um ponto de equilíbrio do peso maior do que pessoas magras. O ponto de equilíbrio do peso faz com que essa pessoa tenha uma tendência a voltar para ele, mesmo se ela perder peso ou se ela ganhar peso. Ou seja, o indivíduo magro, depois que ele ganha peso, ele tem uma tendência a voltar para aquele peso anterior quando as medidas que ele tomou para ganhar o peso pararem de acontecer ou se tornarem ineficientes. Assim como o obeso também tem uma tendência a voltar para o peso prévio dele depois que ele perde o peso. Tá? Esse ponto de equilíbrio do peso ele tem que ser levado em consideração em todo o tratamento para a obesidade, porque ele não é determinado por questões periféricas, e sim ele é determinado por questões centrais, no hipotálamo. E isso muito provavelmente está vinculado a fatores genéticos. Tá? Então é muito importante levar em consideração a questão genética do indivíduo. 40 a 80% dos casos de obesidade têm predisposição genética, ou seja, o tratamento ele tem que considerar a disfunção hormonal que é causada por um ponto de equilíbrio do peso elevado. Assim, através de vários tipos de medidas individualizadas para cada paciente, você pode obter um resultado no tratamento da obesidade de forma mais adequada. Bom, foi um prazer falar com vocês.